Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bruchim Abaim, Bruchot Abaot. Vamos iniciar nosso encontro. Meia hora de atraso é o máximo que uma comunidade IEC pode suportar e já é bastante. Nós queremos prestigiar aqueles que vieram pontualmente, aqueles que estão nos assistindo remotamente também, porque o evento começa a ser transmitido a partir desse momento. O Drauzio Varela está a caminho, está atrasado. Assim que ele chegar, ele se soma a nós. Ele tem dificuldade de transporte, mas, se Deus quiser, logo, logo está aqui do nosso lado e vai se encontrar a nossa conversa. Essa conversa faz parte de um ciclo chamado Dilemas Éticos. Um ciclo de debates que nasceu em 2015 e tem como realização o Ministério da Cidadania, Secretaria Especial da Cultura e Congregação Israelita Paulista. Agradecemos aos patrocinadores Banco Itaú, Bemol, GR Segurança, Focus Energia e Rosset. Este evento está sendo transmitido online nos nossos canais e conta com a tradução em Libras, feito pela Paloma, a quem eu agradeço desde já. Obrigado, Paloma. Nós vamos começar apresentando Paulo Jorge Nascimento, que é cônsul-geral de Portugal, em São Paulo. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, foi aprovado no concurso de admissão aos lugares de adido de embaixada do Ministério dos Negócios Estrangeiros em 91. Fez parte da delegação permanente de Portugal junto da OCDE em Paris. Exerceu o cargo de embaixador de Portugal em Dakar e embaixador não residente em Mali, Mauritânia, Gâmbia, República da Guiné, Costa do Marfim, Serra Leoa e Burkina Faso, até a sua nomeação como cônsul-geral de Portugal em São Paulo, em setembro de 2018. Hoje ele está aqui para compartilhar conosco como Portugal, que descriminalizou a maconha em 2001, se tornou referência mundial sobre esse assunto e como lida até hoje com essa questão. Então, em primeiro lugar, Jorge Nascimento, muito obrigado por sua presença aqui conosco, prazer recebê-lo. Queremos escutar um pouco sobre essa experiência portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, gostava muito de agradecer o convite à Congregação Israelita Paulista para estar aqui hoje presente. O tema parece-me de sobremaneira interessante, igualmente importante. Aquilo que eu me proponho fazer é explanar um pouco, utilizando, se quiserem, que será uma linha do tempo, a experiência portuguesa. Mais próximo. Muito bem. Peço desculpa. Mas, como dizia, aquilo que eu me proponho fazer é dar um pouco, primeiro, a conhecer aquilo que é a experiência portuguesa em matéria de política de drogas, utilizando para isso também uma espécie de linha do tempo para podermos ver de que forma é que essa política evoluiu ao longo dos anos. Depois, não consigo resistir a abordar um pouco o contexto internacional desta discussão. E, por último, explicar de que forma é que Portugal se enquadra nesse mesmo contexto internacional em torno da questão das políticas de drogas. A primeira salvaguarda, apesar de tudo, que eu gostaria de fazer, tem a ver com o facto de me parecer que nesta, como em várias outras matérias, nós temos que reconhecer que cada caso é um caso e cada país tem a sua realidade específica.
podemos e devemos partilhar as experiências que vivemos em cada um dos nossos países. Não devemos ter a presunção de acreditar que as nossas experiências funcionarão ou terão exatamente os mesmos resultados em todos os outros contextos. Bom, fazendo esta salvaguarda que me parece importante, passaria então a referir um pouco o que é a experiência portuguesa nesta matéria. E essa experiência remonta, se quisermos, à década de 60. Foi em 1963, mais concretamente, que legislativamente em Portugal se abordou pela primeira vez a questão da problemática da droga e da toxicodependência. Na verdade, nessa altura, não foi criada nenhuma estrutura específica, mas o problema foi identificado e reconhecido como uma circunstância que mereceria a atenção dos poderes políticos. Na verdade, os primeiros desenvolvimentos significativos vêm a surgir na década de 70, por volta de 1970. E isto tem um pouco a ver também com o contexto da época. 1970 corresponde, por um lado, a um período de forte imigração de Portugal para a Europa. Corresponde também a uma abertura importante no contexto internacional e de liberalização de costumes, se quisermos. Eu não utilizo aqui a expressão liberalização com nenhuma conotação positiva ou negativa, enfim, só para identificar as circunstâncias. Corresponde também a um período em que em Portugal se vive uma guerra colonial que se desenvolve em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, particularmente, nestas três colónias, à época colónias portuguesas, e em que há uma ida e um retorno de jovens soldados que regressam de Angola e de Moçambique e também da Guiné-Bissau, depois de terem, enfim, acesso a determinado tipo de produtos estupefacientes que não tinham quando estavam em Portugal e motivados também pelas circunstâncias da guerra à sua utilização. Por outro lado, em 1974, como sabem, ocorre em Portugal a Revolução do 25 de Abril e, como é normal em todos os períodos revolucionários, há aí sim verdadeiramente uma explosão de liberalidade em todos os sentidos e há também, ou começa a haver um acesso mais crescente a todo o consumo de estupefacientes que começam a chegar a Portugal e entrarem nos hábitos de consumo de camadas da população. Bom, na verdade, é justamente em 1975 que se criam duas estruturas específicas na dependência do Conselho de Ministros, e, portanto, estamos a falar ao nível do Governo, para abordar, então, de uma forma mais concreta, os problemas da dependência e da toxicodependência. Estas duas estruturas, já nessa época, vocacionam-se para dois patamares. Por um lado, a prevenção e, por outro lado, o combate ao tráfico. Recuando só 2 anos, estamos a falar de 75, em 1973 é criado pela primeira vez em Portugal, nos serviços de saúde públicos, mais concretamente no Hospital de Santa Maria, que é um hospital também um hospital universitário, o primeiro centro de tratamento dedicado especificamente às toxicodependências. Bom, este processo vai evoluindo, a reflexão vai-se construindo e, em 1990, o governo português resolve criar uma equipa multidisciplinar, convidando vários especialistas de diferentes áreas, desde envolvendo as forças de segurança até ao Ministério da Saúde, aos ministérios com uma atividade mais próxima da sociedade, para procurarem desenvolver um projeto, uma estratégia de abordagem da questão da política de drogas e da toxicodependência. E é nessa altura que se cria aquilo que em Portugal foi então designado o Projeto de Vida, composto essencialmente por uma estratégia multifacetada, mas que já nessa época procurou assentar essencialmente em 2 aspectos, na prevenção e na dissuasão do consumo. Só em 2000, entrando em vigor em 2001, é que se deu um outro passo, que é talvez aquele mais emblemático e que se veio a provar, no nosso caso, extremamente acertado, que foi da descriminalização da posse do consumo, da posse para consumo,
do consumo portanto, e da aquisição também. E neste caso, aquilo que se veio a verificar foi, ou que esteve na base desta decisão, foi, enfim, a presunção na altura de que seria mais importante investir na prevenção e tratar os doentes aditivos, os toxicodependentes, integrando-os ou vendo-os como um caso de saúde pública, do que propriamente de punição. Isto permitiu ter como resultado imediato, se quisermos, absorver recursos que até eram utilizados num contexto punitivo, de prisão, de criminalização das pessoas que eram toxicodependentes e que eram consumidoras, encaminhando-os para uma outra estrutura, que é uma estrutura de tratamento. Bom, nessa época, então, criam-se, se quisermos, 3 diferentes estruturas para lidar com o problema da toxicodependência. Uma comissão para a dissuasão da toxicodependência. Estas comissões, na verdade, não é uma comissão, são várias comissões, têm como objetivo, porque elas continuam a existir hoje, têm como objetivo abordar as pessoas que são toxicodependentes e que são identificadas como toxicodependentes, procurando encaminhá-las para tratamento, sendo que o tratamento nunca é compulsivo, é sempre voluntário, mas a experiência também nos indica, antecipando uma pergunta que nos é feita frequentemente, que quando o tratamento é proposto, ele é, por regra, aceite. A segunda estrutura que é criada são as redes de redução de riscos e de minimização de danos, porque se compreende que, apesar de todos os esforços que podem ser feitos em matéria de prevenção, continuará sempre e continua sempre a haver toxicodependentes e essas pessoas incorrem em riscos de saúde importantes e, para além dos riscos, há danos que são óbvios e, num caso ou no outro, importa reduzir os riscos e minimizar os danos em que elas acabam por incorrer. E há uma outra estrutura de coordenação, se quisermos, acima de tudo isto, que é mantida e que é reforçada, que é uma estrutura de coordenação a nível governamental das diferentes autoridades públicas que podem e devem ter um papel importante na política de drogas. E aqui estamos-nos a referir quer às autoridades policiais, que continuam a ser responsáveis, naturalmente, pela repressão do tráfico ilícito de estupefacientes, e onde se concentra verdadeiramente o esforço da polícia, e já não na persecução daqueles que são os consumidores, e também a coordenação com as autoridades sanitárias de saúde pública, no sentido de poder prever toda uma série de mecanismos desconcentrados no país, procurando localizar, nomeadamente as comissões para a dissuasão da toxicodependência a que eu me referia, e as redes de redução de riscos e minimização de danos, junto daquelas comunidades que são mais vulneráveis. Portanto, houve um esforço também de aproximar estas estruturas de prevenção e dissuasão e de redução de riscos daqueles centros que eram conhecidos e que estavam claramente identificados, sobretudo nos centros urbanos, como era o caso de Lisboa e do Porto, essencialmente, e onde se sabia que era necessário intervir. Esta política de proximidade é, obviamente, também muito importante nos resultados que se conseguem. Portanto, as áreas de intervenção passam a ser, ou se quisermos, o foco deixa de estar na punição para estar na prevenção, no tratamento, na redução de riscos, que já referi, na reinserção social, que é um aspecto absolutamente fundamental, porque se trata de recuperar pessoas que estão num caminho de clara perda e de desinserção social, e na dissuasão. Bom, este percurso é o que é feito e que tem vindo a ser ajustado até hoje. Nessa matéria, digamos que a estratégia que foi desenhada nessa altura é a estratégia que continua a ser seguida hoje em dia, com resultados que nos parecem bastante positivos. Se me permitem só exemplificar, salvo erro em 1997, se não me falha a memória, se me permitem que olhe, sim, em 97, foi feito um estudo em que foram identificados cerca de 100.000 utilizadores de heroína em Portugal, em 97.
para que se perceba e para que todos tenhamos a noção do drama que isto então representava, estamos a falar de uma população no país de cerca de 10 milhões de habitantes, sendo que estes 100 mil utilizadores estavam essencialmente concentrados nos centros urbanos de Lisboa e do Porto, essencialmente em Lisboa, e se quisermos somar, teremos nestes dois centros, Grande Porto, Grande Lisboa, e uns 2 milhões e meio, 2 milhões de habitantes à época, para uma percentagem, portanto, para um total de 100 mil utilizadores. Nessa mesma época, a toxicodependência foi apontada pelos portugueses como o principal problema social do país. 12 anos mais tarde, portanto, em 2009, a toxicodependência passou a ocupar o 13º lugar quando perguntavam aos portugueses qual era o principal problema social do país. O que nos leva a pensar que, efetivamente, as políticas tiveram algum resultado prático. Bom, podemos depois voltar, mais tarde, quando for oportuno, se quiserem, aos resultados específicos, mas parece-me importante, como disse, referir também um pouco o contexto internacional em que a política de drogas em Portugal evolui. E o contexto internacional, na verdade, não é muito diferente do percurso que se seguiu em Portugal. O percurso que se seguiu em Portugal não será muito diferente da relação com o contexto internacional. Foi por volta, antes, mas a primeira convenção relevante em matéria de drogas a nível internacional é de 1961. Seguiram-se outras em 72, em 71, em 88, todas com enfoques diferentes. Mas, na verdade, na comunidade internacional sempre subsistiu a discussão, se quiserem, entre dois campos ou duas teses. Mais uma vez, utilizo as palavras sem qualquer juízo de valor sobre elas, só para expressar de uma forma mais óbvia aquilo que está em questão. Aquilo que são vulgarmente designadas as teses proibicionistas e repressivas e as teses liberais, vamos colocar o liberais muito entre aspas, que são mais favoráveis, com diferentes graus, ou à descriminalização, ou à legalização, ou à regulamentação. De qualquer forma, tem sido neste contexto, desta dualidade de posicionamentos que na comunidade internacional se tem evoluído nesta discussão, o outro momento importante no contexto das Nações Unidas é a criação da UNODC, do escritório da Agência das Nações Unidas para as Drogas e para o Crime, que tem tido um enfoque específico nesta matéria, mas abordado sobretudo sobre a perspectiva securitária, porque é esse o enfoque da UNODC particularmente. Na verdade, uma das questões que tem sido suscitada recorrentemente no contexto das discussões, nomeadamente no quadro das Nações Unidas sobre a política de drogas, é a necessidade de envolver também outras estruturas do sistema das Nações Unidas no contexto da política de prevenção, nomeadamente a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mas outras agências também. Bom, no contexto destas discussões internacionais, penso que cabe ainda referir, por um lado, a Commission on Narcotic Drugs das Nações Unidas, que tem tido um papel de debate importante e de promoção das discussões sobre este assunto, e também as sessões especiais da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a temática da política de drogas. A última das quais teve, se não me falha a memória, lugar em 2016. Nessa altura, é interessante notar que, não obstante esta contraposição de posições que referi e que se joga no contexto internacional, foi possível, nessa sessão especial, traduzirem-se ou produzirem-se uma série de recomendações que visam e defendem justamente, por um lado, a necessidade ou a importância, se quisermos, da prevenção e, nesse contexto, o papel insubstituível que o Estado, nas suas diferentes facetas, tem nesse campo, mas também a sociedade civil, as estruturas familiares, enfim, a comunidade no seu todo. Foi também referido, ou resultou também dessas recomendações, as questões, a importância do tratamento e da reabilitação, porque a toxicodependência foi considerada também ou reconhecida também como um problema de saúde pública.
foi mencionada a importância do tratamento voluntário nessas recomendações, evitando-se justamente a marginalização ou a estigmatização dos toxicodependentes. Naturalmente que também não deixou de ser contemplado nas recomendações dessa sessão especial toda a questão relativa ao combate ao tráfico de estupefacientes ilícitos. Bom, há depois vários outros aspectos que resultam das recomendações, que são longas, mas que, enfim, podem imaginar, resultam um pouco dessa discussão em torno das duas e dessa necessidade de se harmonizarem as posições da comunidade internacional em torno desta matéria. Paulo Jorge, muito obrigado pela primeira explanação. Esse é o momento de dar as boas-vindas ao Dr. Drauzio. Por favor, se junte a nós. Antes de passar a palavra para o senhor, eu queria trazer alguma contribuição da tradição judaica para essa conversa, para esse debate, e em seguida vamos ouvi-lo. Existe um princípio que data da época do Talmud, de 2000 anos atrás, que é Dina de Malchuta Dina. Então, os judeus se habituaram a viver em países em que o governo não era um governo judaico e, portanto, tinham que obedecer à lei do país. E a lei do país tem preponderância sobre a lei judaica, ou seja, é a lei do país que determina como os judeus daquele país devem se comportar, e é isso que vale. Então, nós, como judeus brasileiros, seguimos a lei do Brasil. Mas isso não pode nos impedir, em nenhum momento, de participar do debate e de concordar ou discordar de determinada lei e buscar os caminhos legítimos para influenciar a legislação daquele país no qual nos encontramos. No ano passado, eu tive a oportunidade de participar no STF de uma discussão sobre aborto, e lá, por iniciativa do Supremo Tribunal Federal, minorias como a comunidade judaica, como a comunidade muçulmana, tiveram a oportunidade de expressar a sua opinião, uma vez que a opinião da Igreja Católica, a opinião dos evangélicos, são as opiniões mais conhecidas. E foi um debate, uma oportunidade de debate muito valioso. Eu trago isso para dizer que também nesse assunto, acredito, vivemos num Estado laico, isso não significa que religiosos não têm o que dizer a respeito dos assuntos, muito pelo contrário, o Estado laico significa que nenhuma religião deve ser proibida ou estimulada de maneira especial. Todas elas têm a oportunidade de participar da arena pública, do debate público, dentro das regras do jogo. Nós temos, em relação ao consumo de álcool, uma tolerância religiosa muito grande. O álcool faz parte dos rituais judaicos. Nós temos no jantar de Pessach, a comemoração da liberdade acontece com, no mínimo, 4 taças de vinho. Nós tomamos as 4 taças de vinho, e não por acaso a festa de liberdade, ela traz 4 taças de vinho para que você, de alguma maneira, se sinta um pouco mais livre e participe da brincadeira de se colocar no lugar do escravo que está atravessando, naquele momento, o Mar Vermelho. Porque, afinal de contas, em cada geração, dizem os nossos sábios, os judeus devem se sentir como se eles estivessem sendo libertados do Egito. E como você entra nessa brincadeira, nesse teatro, tomando 4 taças de vinho. Festa de Purim é uma festa que existe uma tradição específica de beber além da conta, para que você perca a capacidade de distinguir o herói Mordecai do vilão Haman. A tradição judaica diz que você deve beber além da conta. Festa de Simchat Torah, que a gente comemora o final da leitura do Pentateuco e o reinício da leitura da Torá, é uma festa
que tem também a bebida. Casamento, circuncisão, se coloca uma gotinha de vinho na boca do bebê, é uma espécie de anestésico que é usado tradicionalmente nas cerimônias de Brit Milá. Então, existe uma grande tolerância em círculos ultra-ortodoxos. Existem cerimônias que acontecem em torno da bebida. Farbrengen ou Tish são tradições ortodoxas do judaísmo da Europa Oriental que acontecem justamente em torno da bebida. Já nos círculos mais liberais, acontece um movimento contrário, que há uma crítica maior ao excesso de bebida ou ao abuso de bebida. Não significa que as congregações liberais não tenham bebida ou não tenham 4 copos de vinho no Seder, tem, mas existe uma crítica maior em relação ao lugar da bebida nessas comunidades. Em relação ao cigarro, acontece algo muito interessante, na minha opinião. Existe uma resposta do movimento conservador, uma resposta judaica do movimento conservador, proibindo o fumo do cigarro, fumar cigarro. E isso aconteceu justamente por todas as pesquisas científicas que comprovaram de maneira inequívoca os males do cigarro. Se acreditava lá atrás que o cigarro fazia bem à saúde, que o cigarro era bom para a digestão, que o cigarro era bom para a circulação. Na medida que as pesquisas avançaram, se compreendeu que o cigarro fazia mal, e o judaísmo conservador se adiantou para fazer uma resposta proibindo os judeus que aderem a esta corrente do judaísmo o consumo de cigarro. Outras correntes liberais, como o judaísmo reformista, também condenam o fumo do cigarro. E isso é interessante porque, de modo geral, a ortodoxia ela tem regramentos mais rígidos, ela tem proibições que os movimentos liberais flexibilizam, e esse é justamente um exemplo oposto, porque judeus ortodoxos fumam e não existe nenhuma proibição dentro do judaísmo ortodoxo em relação ao fumo do cigarro, mas justamente na corrente liberal, em função da incorporação da medicina e da ciência na hora de tomar suas decisões, é que nasceu a proibição do cigarro. Em relação às drogas de uma maneira mais ampla, a maconha, o crack e etc., a conversa de hoje tem por objetivo dar a oportunidade para essa comunidade. Paulo, dá essa oportunidade para a comunidade, Dr. Drauzio, para que nós não tenhamos opiniões de sim e não, de fla-flu, de a favor ou de contra, mas que com o auxílio da diplomacia, da política, com o auxílio da ciência, da medicina, com o auxílio da religião e da ética, a gente possa forjar uma opinião mais complexa. E eu penso que a opinião mais complexa passa por nós entendermos que o álcool, ou o cigarro, ou a maconha, ou o crack, precisam ser vistos dentro de um determinado contexto social e se compreender o que está acontecendo naquela sociedade, naquela determinada família, ou com aquele determinado indivíduo, muito mais do que a busca de um regramento, ou de uma proibição, ou de uma permissibilidade genérica. E exemplo disso, eu tenho uma filha de 10 anos, acabou de completar 10 anos, que está começando a entrar no mundo da internet. E para quem é pai, mãe, sabe o desafio gigantesco que é a gente acompanhar a entrada de um filho e uma filha no mundo da internet. Então, esse
Numa conversa no mundo real e sair do mundo virtual. Para uma criança, esse mundo é muito mais tentador e essa dificuldade de limites é muito maior. Eu penso que o que acontece em relação às drogas não é diferente do que acontece em relação à internet, o que acontece em relação ao cigarro ou à bebida. Existe a possibilidade de que cada uma dessas drogas utilizadas no contexto social apropriado sirva para congregar pessoas e aproximar pessoas, e existe a possibilidade de que cada uma dessas drogas sirva para distanciar ou para destruir relacionamentos. E muito mais do que dizer sim ou não, a favor e contra, eu acho que encontros como esse nos traz a possibilidade de olhar para tudo isso, um olhar mais profundo. E, nesse contexto, eu gostaria de trazer para essa conversa Dr. Drauzio Varela, que é médico cancerologista e escritor brasileiro, formado pela Universidade de São Paulo, é conhecido por esclarecer questões relevantes sobre saúde pública no Brasil e por fazer campanhas educativas contra tabagismo, consumo excessivo de álcool e drogas, sedentarismo, entre outros, através de aparições em programas de TV, rádio e pela internet, com um site próprio e um canal no YouTube. Foi um dos pioneiros no tratamento da AIDS no Brasil. Na Rede Globo, o Dr. Drauzio participou da série sobre corpo humano, primeiros socorros, gravidez, combate ao tabagismo, planejamento familiar, transplantes e diversas outras. Em 1989, iniciou um trabalho de pesquisa sobre as drogas e a prevalência do vírus HIV na população carcerária na Casa de Detenção do Carandiru. Eu, como estudante de Direito, visitei o Carandiru, porque um dos meus professores trabalhava lá, mas sinto que visitei o Carandiru muito mais pelo teu livro, Carandiru, do que pessoalmente. Neste ano, até a desativação do presídio, em setembro de 2002, trabalhou como médico voluntário. Atualmente faz o mesmo trabalho na Penitenciária Feminina de São Paulo, frequentemente participa de debates e congressos pelo mundo afora. Dr. Drauzio, é um privilégio tê-lo conosco, gostaríamos de escutar sobre o nosso tema, que são as drogas, principalmente sobre quais são essas novas abordagens para um antigo desafio. Muito obrigado, Rabino. Eu queria pedir desculpas pelo atraso, eu estava num outro evento que foi atrasando, era do outro lado da cidade, lá no Transamérica. Eu costumo cumprir meus horários com bastante rigor. Mas eu acho que os seres humanos gostam de droga. Né? Nós gostamos de droga, nós gostamos de coisas que nos tragam felicidade imediata. Não é? E isso é uma tendência e uma característica milenar dos seres humanos. Não é? Em túmulos de faraós foram encontrados cigarros de maconha. Há muitos e muitos anos as sociedades conviveram com as drogas. Quando eu falo de droga, eu falo de todas as drogas psicoativas. Nós temos aí, você acabou de falar do vinho, do cigarro, que são drogas psicoativas. Mas nós temos drogas psicoativas que nós consumimos sem nos darmos conta de que somos dependentes delas, muitas vezes. É o caso dos comprimidos para dormir. Quantas pessoas tomam remédio para dormir? Dormir é uma coisa fisiológica. Você deita, fecha os olhos e pega no sono. E nós temos uma legião de dependentes que não conseguem dormir se não tomarem um comprimidinho à noite. Essa relação do homem com as drogas é uma relação muito poderosa, porque ela é condicionada por diversos fatores. A genética é importante, as condições sociais, a sociedade em que vive, as condições econômicas, o ambiente em que aquela pessoa passa a maior parte do seu tempo, tudo tem importância. Quando nós experimentamos uma droga qualquer, a maioria das pessoas, com qualquer droga, até com a heroína é assim, usa e para de usar, ou usa algumas vezes e para de usar. Mas existe um pequeno grupo que vai ficar dependente.
E esse grupo fica dependente não porque quer ficar dependente, fica porque é aprisionado pela armadilha da droga. E a armadilha qual é? Toda droga psicoativa provoca tolerância. Tolerância é um mecanismo através do qual nós nos tornamos resistentes com a repetição do estímulo. Então, você tomou uma latinha de cerveja escondido da família quando tinha 12 anos. O menino fica bêbado. Aos 40 anos, tem gente que toma um engradado de cerveja e não acontece nada, não é? E assim acontece com todas as drogas. Esses que caem na armadilha são aqueles que ficam depois tendo que aumentar a quantidade para tentar obter o efeito que eles não conseguem mais obter. É por isso que todo maconheiro velho se queixa da qualidade da maconha atual, né? A maconha de hoje não presta, aquela que era boa, aquela do passado. A maconha está cada vez mais forte, e quem não presta é ele, que não tem mais. Eu vejo um bêbado caído na porta da padaria de manhã. Quando ele começou a beber, ele nunca imaginou que ele fosse chegar naquela situação. Ele não bebe por prazer mais, ele bebe por necessidade, ele não consegue funcionar sem o álcool. Eu olho o pessoal fumando crack ali perto da Sala São Paulo. Aqueles meninos estão ali, aquelas mulheres, não pensaram que eles iam chegar naquela situação de viver no meio do lixo. Muita gente experimentou o crack e não chegou naquele estado. Alguns chegaram, e esses não conseguem se liberar. Quer dizer, esse é o princípio básico, não é? Qual é o que leva a gente a procurar esse tipo de felicidade? Bom, leva à busca da felicidade, do grande prazer, né? Eu tive uma menina na penitenciária feminina, anos atrás. Ela disse: doutor, eu saio da cadeia, acabo fumando outra vez e crio problema para mim. Porque você não consegue resistir. Eu não consigo resistir, porque é um prazer tão grande. É um prazer, assim como se eu tivesse 100 orgasmos. Quem luta para conseguir um, mas pode imaginar o que são 100 orgasmos, né? Então, essa tendência tem aí uma armadilha em que os seres humanos caem no uso das drogas. E aí o que acontece? Aí nós proibimos o uso. Bom, estamos indo contra a vontade de um grande número de pessoas. Nós temos uma experiência que foi vivida, que foi a experiência da lei seca nos Estados Unidos, né? Nunca se bebeu tanto quanto naquela época, né? E a criminalidade que veio junto, a ponto daquele pessoal chegar à conclusão que não dava para manter o proibicionismo. Nós temos leis no Brasil que são muito antiquadas, e cada vez mais antiquadas. Essa nova lei das drogas é pior do que as leis anteriores. O que acontece com esse proibicionismo? Não se trata da gente ser a favor da liberação, contra a liberação, não. É uma análise fria dos dados, né? Nós enchemos as nossas cadeias de gente. Eu, quando comecei esse trabalho em cadeia, no Carandiru, havia 90 mil presos no sistema penitenciário brasileiro. 90 mil. Nós temos hoje 720 mil presos. Nós somos a terceira população carcerária do mundo em valor absoluto. Então, primeiro, os Estados Unidos são campeão mundial, né? Mais de 2 milhões e 200 mil presos. Em segundo lugar, vem a China, que tem 1 milhão e pouco, mas tem 1 bilhão e tanto de habitantes, né? Em terceiro lugar, somos nós, com esses 720 mil. Então, não é verdade quando dizem que no Brasil existe uma grande impunidade. Não é verdade. Nós estamos prendendo cada vez mais gente. Qual é o resultado disso? Prendemos traficantes, prendemos pessoas que o policial, na hora, entendeu que eram traficantes. Porque se a droga é proibida, como é que eu sei se aquela quantidade de droga que a pessoa carrega no bolso é uma quantidade que um usuário vai consumir ou é uma quantidade que ele vai vender, que é um traficante? Aí vai depender da impressão que o policial tem na hora. Como não há uma definição clara, como os portugueses têm, da quantidade, até tanto, tem que ter um número para dizer, olha, até aqui você está usando para uso próprio, está consumindo para uso próprio,
está portando para uso próprio, o policial honesto fica confuso. E o policial malandro se vale desses dados. E aí entra o preconceito. Ali eu moro perto do Mackenzie, passo ali numa mureta que tem em frente ao Mackenzie, em meia quadra. Quando chego no fim da quadra, eu estou no barato de tanta maconha que aqueles meninos fumam. Mas eles são considerados usuários. Agora, se eu desço um pouquinho mais ali para baixo, para Amaral Gurgel, para aquela região, já são os pobres que estão ali, são considerados traficantes. Aí o menino negro, a menina negra, vai ser presa como traficante. E as penas são muito duras. Vou dar uma realidade que eu conheço bem. O preso não gosta de falar. Quanto tempo eu tenho? Eu não quero falar sozinho aqui. Queremos te ouvir. O preso não gosta de dizer o que fez, eles falam pelo artigo, né? Então, você pergunta, qual é o teu artigo? 33, portaria, as meninas dizem. 33 é o artigo do Código Penal do tráfico. E portaria são as que são pegas na portaria da cadeia, levando droga para alguém que está preso. Esse alguém pode ser o marido, o namorado, pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser qualquer pessoa. Elas passam na portaria, as funcionárias são espertas e pegam. Ela é presa em flagrante por tráfico de droga. Em geral, levam a droga na vagina. Ali ela vai para a delegacia. O delegado é obrigado a lavrar o flagrante. Ele lavra o flagrante. Essa menina tem 20 e poucos anos, tem filhos, porque essa é uma realidade das periferias brasileiras. As meninas começam a ter filho com 14 anos de idade. Eu atendi um pouco antes do Natal uma menina que disse, ai, doutor Drauzio, estou tão feliz. Eu falei, você não ouve numa cadeia alguém dizer que está tão feliz. Eu falei, por quê? Disse que nasceu minha neta ontem. Eu falei, que idade você tem, minha filha? 28 anos. Com 28 anos é avó. E eu já atendi uma que tem 3 bisnetos e 40 anos cravados. Nós temos uma realidade de crianças que engravidam na periferia das cidades brasileiras e que agravam muito o problema social. Muito bem. Aí, essa menina deixou filhos em casa. E ela da delegacia, dorme já na delegacia, não volta. Uma hora alguém vê que as crianças estão sozinhas e alguém ajuda, leva a criança para algum lugar, mas tem que achar uma solução. Ela vai para a penitenciária com a gente, lá fica esperando o julgamento. Os juízes dão 4 anos de cadeia. 4 anos de cadeia, quem é que ganha alguma coisa com isso? A sociedade ganha, tirando uma menina dessa, deixando... Os filhos vão ser espalhados, uma prima leva um para o interior, a mãe fica com outro. Qual é o impacto no tráfico geral, o que cabe de cocaína na vagina de uma mulher? O que muda no tráfico? E a sociedade vai gastar dinheiro para manter essa moça lá, a família fica dispersa, o que vai ser dessas crianças? É um absurdo a gente agir dessa maneira. Além do que, o que nós criamos com essas leis duras contra o tráfico, e prende, joga na cadeia? Nós não temos lugar para prender tanta gente. Não temos lugar. Quando eu escuto esses políticos falando, eu vou pôr todos na cadeia, vou acabar com a bandidagem, eu fico olhando, vai levar para casa? O Estado de São Paulo tem um déficit de 84 mil vagas. O Estado de São Paulo, que tem o melhor sistema penitenciário do país. Faltam 84 mil vagas. Se fosse, então, para deixar acabar com a superlotação, nós teríamos que construir 84 cadeias, pelo menos, porque não pode passar de 1.000 presos por cadeia, porque o Estado perde o controle. Uma cadeia, nos moldes dessas padronizadas que são feitas no Estado, custa 50 milhões. Para construir 84, façam a conta, dá 4 bilhões e 200 milhões para construir cadeias. Só para dar uma ideia de grandeza, o Estado de São Paulo investe em saúde 17 bilhões. Quer dizer, 25% da verba de saúde, por exemplo, teria que ir para construir as cadeias, para pôr em pé. E depois para tocar a cadeia, depois para contratar gente, depois para manter essas cadeias funcionando. Você diz, bom, mas pelo menos a gente resolveu o problema. Não. Se eu desconto diariamente as pessoas que entram das que saem do sistema, que são libertadas, que vão para semiaberto, etc., o sistema joga para dentro mais 1.900 e poucas pessoas por mês. Quer dizer, a cada mês nós teríamos que construir mais uma cadeia.
84 agora, imediatamente, mais uma cadeia por mês para poder receber os recém-chegados. Não é possível, não há solução. Isso é uma guerra perdida. Nós continuamos prendendo desse jeito. O que nós fizemos com essas prisões? Primeiro, temos que concluir que prender não aumenta a segurança. Como é que as cidades brasileiras estão mais seguras hoje, com esses 720 mil presos, do que eram 30 anos atrás? Prender resolve aquele problema no começo. Eu também quero que o ladrão fique assaltando na esquina da minha casa. Só que eu não posso ter ilusão que dessa forma a cidade vai ficar mais segura. O fato da gente ter esse aprisionamento em massa fez surgir o quê? Fez surgir as facções criminosas. Facções criminosas sempre existiram. 30 anos atrás, quando entrei na casa de detenção a primeira vez, tinha várias facções criminosas. Eu nunca consegui um carcereiro que tenha me dito que trabalhou numa cadeia em que não houvesse facções. Mas eram várias. E esses carcereiros faziam o quê? Jogavam uns contra os outros, impediam que uma delas assumisse a predominância. Quando aconteceu o massacre do Carandiru, em 92, o Estado perdeu completamente o controle das cadeias. E aí surgiu uma facção, por um processo darwiniano, surgiu uma facção que dominou as demais. E hoje nós temos uma facção que é um poder paralelo no país. E de onde vêm os recursos deles? Os recursos vêm de alguns assaltos e tudo, mas isso não é uma fonte importante. Vem do tráfico. Quer dizer, na verdade, o que o Estado faz? O Estado considera o tráfico de drogas um crime. Ótimo. Só que o tráfico continua. Eu não fumo maconha, eu não cheiro cocaína, mas eu sei onde vende. O senhor não sabe, né? Todo mundo sabe onde vende. Na verdade, o que nós fizemos? Nós entregamos o monopólio da droga na mão do crime organizado. Isso é o que nós fizemos. Eles é que têm um monopólio, eles é que dominaram a fronteira da Bolívia, a fronteira da Colômbia para baixo, tudo dominado por eles. E estão disputando outras fronteiras pelo resto do Brasil para ter um monopólio geral. Então, é uma ilusão a gente achar que o Estado é que está controlando. O Estado não está controlando. Quem está controlando é o crime organizado. Essa situação tem que mudar. E vai mudar de que maneira? Não é todo mundo que tem que ir para a cadeia. Nós temos que prender na cadeia os que cometem crimes violentos, que representam um perigo maior para a sociedade. O pequeno traficante tem sentido trancar. Porque o que acontece com isso? Nós estamos dando, cada menino, menina dessa que a gente tranca, nós estamos formando um soldado do crime organizado. Vou dizer para vocês uma cadeia que eu conheço bem, que é essa aqui, o Cadeião de Pinheiros, aí quando a gente vai para Castelo Branco, aquela cadeia que fica quase na entrada para a estrada ali. Lá são 4 cadeias, na verdade. Essas cadeias têm uns 6 mil presos no total. É uma casa de detenção, praticamente. Só que são cadeias separadas, com administração separada. Muito bem. Você pega as celas são grandes, tem 2 triliches numa parede, 2 no outro e 1 no fundo. Então, cabem, na verdade, 6, 12, 15 presos. Não tem nenhuma com menos de 30. Então, onde dormem os outros? Dormem no chão. Eles dormem no chão. Então, você imagina, os homens aqui, acho que entendem melhor essa situação. Você tem 19 anos. É um ladrãozinho menor, ou é um pequeno traficante. Você vai parar numa cela dessas. Quem diz que não tem medo é mentiroso. Você não sabe o que vai acontecer com você. Aí, alguém que chega lá, que já te conhecia, ou que é do teu bairro, olha, por que você não entra para o comando? Você vai ter as tuas necessidades básicas aqui garantidas, porque cadeia tem custo de vida, né? Lógico, não é tão caro quanto fora, mas tem. O Estado não te dá toalha, não te dá a camiseta quando fica velho, ele te dá uma calça, não te dá o tênis, não te dá pasta de dente, não te dá papel higiênico, você tem que assumir essas despesas. Se você, quando estiver aqui, está tudo pago. A sua família em casa passa a receber uma cesta básica, todo mês. Alguém lá entrega. Se a sua mãe, sua irmã tiver um problema de saúde, é só falar com o Sintonia no local, que ele vai providenciar o que precisa. Se você está preso no interior,
Eles controlam os ônibus, eles têm companhias de ônibus que vão levar as pessoas para a cadeia. Saem ali atrás da estação Carandiru, no metrô, toda sexta-feira. Vale a pena passar lá para ver. E aí, quando você sai, vai para a rua, lógico que você vai ter que colaborar com os que te ajudaram enquanto você estava preso. E ajudar significa o quê? Você tem uma mensalidade para pagar. Então, você saiu, foi libertado no dia 1º de setembro, mês de setembro, é livre. Dia 1º de outubro, começou a contar o teu prazo. No dia 30 de outubro, você vai pagar R$600 por mês. Já foi R$1.000. R$600 por mês. E você vai pagar, porque ninguém vai te dar chance de dizer que você não conseguiu dinheiro. Eu atendi uma vez uma advogada lá na cadeia, que foi presa porque ela tinha no escritório a relação de todos os membros do PCC. Isso aconteceu em 2012. Ela foi presa porque tinha a relação lá. Eram 12 mil presos. Hoje são 30 mil. Nós estamos criando um exército paralelo aí, e jogando para esse, fornecendo soldados para esse exército. Como é que nós vamos resolver esse problema? Eu acho que tem que afrouxar a lei. Eu vou ser bem simples, vou simplificar agora. As leis têm que ser afrouxadas. Olha o exemplo de Portugal, um exemplo maravilhoso. Você vai para Lisboa, não é gente fumando crack no meio da rua, não é na cidade do Porto. Tem problemas, lógico, mas o sistema de saúde acolhe essas pessoas. Eles tratam o usuário como um portador de uma enfermidade. E essa pessoa tem que ser, o sistema tem que acolher e tem que tentar ajudá-lo a sair desse estado. Não houve aumento do número de usuários de droga em Portugal, as estatísticas são claras. Não dá para nós pensarmos que vamos resolver o nosso problema imitando o problema português. Portugal tem 10 milhões de habitantes, é menos do que a cidade de São Paulo, mas nós temos que encontrar um caminho. Não é fácil, mas ele tem que ser tentado. Não é fácil por quê? Porque, primeiro, não pode tratar as drogas todas do mesmo jeito, são completamente diferentes. Não é a mesma coisa, você tem café, tem cigarro, tem remédio para dormir, tudo causa dependência, mas você não pode comparar. E a mesma coisa, maconha é uma droga, cocaína é outra droga completamente diferente, a heroína, outra coisa, anfetaminas que a meninada toma aí nas baladas e tal, outra droga. Acho que tem que começar por algum lado, e esse lado é a maconha. Porque a maconheiro é louco para dizer que não faz mal, que não vicia, que é uma erva natural. Lógico que faz mal, lógico que vicia, mas é uma droga mais que não dá uma crise de dependência, uma crise de abstinência tão feroz. E aí vamos enfrentar vários desafios. Como é que nós vamos fazer? Vamos entregar o comércio para o tráfico? Ou nós vamos criar a maconha Brás? Vamos plantar maconha, distribuir, o Estado vai fazer isso? Não vai dar certo. Nós temos que encontrar um caminho brasileiro. Eu vou parar por aqui. Você falou do cigarro de maconha nas tumbas dos faraós. Eu me lembrei de um pesquisador que identificou as plantas que faziam parte dos rituais bíblicos. Então, ele escreveu um livro sobre botânica bíblica. Não foi um best-seller. Os seus livros venderam muito mais. Mas ele identifica uma erva chamada em hebraico canebossem, que era usada no ritual do Templo de Jerusalém pelos sacerdotes com a maconha. Segundo esse pesquisador, a maconha fazia parte dos rituais dentro do antigo Templo de Jerusalém. Na minha pesquisa por encontro de hoje, eu vi que pouca coisa foi escrita por rabinos a respeito do uso recreativo da maconha. Mas já existe uma literatura importante em relação ao uso medicinal. Israel foi bastante pioneiro, já na década de 60 do século passado, em pesquisas com maconha com fim de uso medicinal, e a partir daí vários rabinos de diferentes correntes religiosas escreveram apoiando amplamente o uso da maconha com objetivos medicinais. A minha pergunta para você, Drauzio, é
qual seria o motivo de não aproveitar a maconha para usos medicinais? Então, primeiro, qual é o potencial da maconha como droga medicinal e por que não a utilizamos? Olha, a maconha, o componente ativo da maconha é o THC, o tetraidrocannabinol. Ele que dá o barato, a coisa toda, né? Mas ela vem com outros canabinoides. E a gente pensa, por que uma planta vai produzir uma substância para os homens fumarem e ficarem no barato? Não tem sentido isso, né, do ponto de vista biológico. Na verdade, esses canabinoides têm importância grande na transmissão de estímulo no vegetal, na planta de maconha. E no homem nós temos receptores para canabinoides em vários locais do cérebro e em outros órgãos também. Então, você dizer, eu não gosto da mistura da discussão que é feita. Você vê as passeatas da maconha dos meninos aí. Eles vão para a rua a favor do uso medicinal, a favor da liberação da maconha. Vamos estar falando do que exatamente? Não é? O uso medicinal é uma coisa, o uso recreativo é outra. Não gosto dessas duas coisas na mesma ideia. Eu acho que o critério para o uso medicinal, qual tem que ser? O mesmo critério que a gente usa para outras plantas, não é verdade? Como é que descobriram a morfina, que alivia as dores da humanidade há mais de um século, há 2 séculos praticamente? Descobriram na papoula. Fizeram um estudo e acabaram descobrindo qual era a substância que provocava esse alívio. Como é que nós trabalhamos com outras drogas? Você colhe a planta, faz extrato, faz teste em sistemas experimentais, depois você faz teste em animais, e aí você faz estudos em seres humanos. Esses estudos têm sempre 3 fases. O estudo na fase 1, você testa com algumas pessoas para ver a farmacologia, como é que excreta, o que acontece com as várias funções do organismo. Aí você faz estudos com mais gente, com um grupo maior, aí já estudando os efeitos, e finalmente você faz os estudos comparativos, que são fase 3. E esses são os responsáveis por jogar as drogas no comércio. Ela tem que seguir exatamente o mesmo padrão. Você não pode criar um padrão especial para a maconha. Por quê? E muito menos proibir as pesquisas. Aí é uma ignorância total. Aí não há qualquer justificativa para isso. A verdade é que a gente fala muito do uso medicinal. Eu vi no Memorial Hospital em Nova York, nos anos 80, maconha usada para tirar vômito da quimioterapia. Você viu os doentes tomando quimioterapia lá? Uns tomavam placebo e outros tomavam o tetraidrocannabinol. Você olhava, você sabia quem era, a maior bandeira, né? Os que estavam rindo, falando, e os outros sérios lá, preocupados e tudo. E o placebo não dava barato. Não dá barato nenhum. E, na verdade, o pessoal diz, não, ajuda a náusea da quimioterapia. Nós temos remédios muito melhores para as náuseas da quimioterapia. Não, diminui a dor, temos analgésicos mais potentes. Existe um trabalho cientificamente aceito, foi publicado no New England Journal of Medicine, que é a revista de medicina de maior tiragem, mostrando que numa síndrome que provoca convulsões, crianças que têm convulsões, o uso reduz o número de convulsões. Há alguns trabalhos feitos com esclerose múltipla, aquela doença em que as pessoas vão perdendo a força muscular, e tem muita contração muscular, às vezes contrações bem dolorosas, em que o relaxamento ajuda. Mas a evidência do uso medicinal é pequena, potencial muito grande, mas nós dependemos dos estudos para comprová-los, né? Paulo, o que aconteceu com o consumo das drogas depois da liberalização, em termos numéricos? O consumo hoje é maior ou menor? Bom, muito obrigado. Em Portugal houve uma redução genérica, das diferentes drogas. Nós posso basear num relatório de 2018 sobre o uso de drogas em Portugal. E esse relatório indica-nos que há um caso específico, é do cannabis, onde houve realmente um aumento. Se nós olharmos ao período entre 2007 e 2016, este relatório de 2018 reporta-se ainda a 2016.
Aí passamos de cerca de 7% de jovens adultos que reportam o consumo no ano anterior, de 7% para 8%. No caso da cocaína, passamos, no mesmo período e na mesma faixa etária, estamos a falar numa faixa etária de 15 a 34 anos de idade, de cerca de um pouco menos de 1,5% em 2007, portanto, pessoas que reportavam o consumo no ano anterior de cocaína, para cerca de 0,2%. MDMA passou-se de cerca de 1% no mesmo período para 0,2%. Anfetaminas, de 0,4% para 0%. Heroína, por acaso, é curioso, eu não tenho aqui os dados sobre a heroína, mas a heroína, eu tive a oportunidade de referir, antes do Dr. Drauzio Varela chegar, que em 1997 havia reportado 100 mil casos de utilizadores de heroína em Portugal. O que é interessante é ver que, por exemplo, o número de mortes associadas a overdoses de heroína baixaram significativamente, de cerca de, não tenho agora aqui o número exato, mas penso que de cerca de 300... Perdão, em 2008 foram reportados cerca de 90 casos de morte por overdose, devidamente medicamente atestados, para 27 em 2016. Sendo que depois ainda há mais uma série de outros dados que têm a ver, por exemplo, com a prevalência de casos identificados à transmissão de HIV associados, portanto, à partilha de seringas, que reduziu dramaticamente, sendo que no caso da hepatite C já não é tão óbvio esse resultado. Mas, enfim, genericamente, digamos que a política que foi seguida, sobretudo por causa daquela incidência na prevenção que eu referi, permitiu realmente ser claro que houve uma diminuição dos casos de consumo e, como dizia o Dr. Drauzio Varela, permitiu também redirecionar os meios de combate ao tráfico para aquilo que são verdadeiramente os grandes casos de tráfico e não a posse para consumo próprio, e evitar essa confusão entre a posse para consumo e a identificação destas situações como situações de tráfico. Eu vou fazer mais uma pergunta para o Dr. Drauzio e depois disso eu gostaria de abrir para que vocês fizessem também perguntas. Então, aqueles que tiverem pergunta, a gente vai dar oportunidade para escutar vocês. Lembrando sempre que a gente vai pedir para que sejam perguntas curtas, porque a gente vai ter oportunidade de escutar mais perguntas. Dr. Drauzio, de que maneira nós poderíamos... O senhor falou cada droga é uma droga. De que maneira nós poderíamos comparar as drogas ilícitas com essas lícitas em termos de efeito? São mais nocivas, menos nocivas as ilícitas do que as lícitas? E por que umas ficaram ilícitas e outras lícitas? É uma ótima pergunta. Por quê, né? Existe uma porção de mal-entendidos aí, Rabino. Olha, essas drogas, você não pode comparar drogas, né? Você pega as pessoas que dizem, não, a maconha é melhor do que o álcool, faz menos mal do que o álcool. Depende de quanto eu fumo de maconha e quanto eu bebo de álcool, não é lógico, né? Mas não, estatisticamente mata muito menos. Muito mal, ninguém morre de maconha, né? Por isso que a gente é contra esse tipo de campanha que a droga mata. Não é verdade, não é? Quase ninguém morre do uso de droga. Você vê que Portugal está com quantas mortes por heroína, que é uma droga muito mais perigosa. Maconha, nunca soube de alguém que fumou um baseado e caiu morto, né? Se fosse assim, talvez que não tivesse tanta gente aqui nesse momento. Quem sabe metade do anfiteatro vazio aqui. O que nós temos é a diferença da compulsão. Maconha não é uma droga tão compulsiva. Você vê que o menino fuma um baseado e vai embora, esquece. Esquece mesmo, de verdade. Larga no cinzeiro da mesa da sala, o idiota, né? Porque a memória vai embora, o pai chega, pega. Mas não é uma droga. E não entende como o pai descobriu.
Não é uma droga compulsiva, porque depois passa vários dias sem fumar. A cocaína é compulsiva. Você começa e vai, não para. A compulsão é medida pelo tempo que leva entre a ação e o prazer. Quanto mais curto esse intervalo de tempo, mais compulsivo é o uso. Não tem ninguém viciado em loteria federal aqui, tem? Não, porque você compra na terça-feira, vai correr no sábado, né? Esqueceu. Agora, em máquina de caça-níquel, garanto que alguém não pode chegar perto aqui, porque você põe a moeda e joga, é na hora o prazer que te dá o ganho. A cocaína dá isso. O crack muito mais, porque toda droga fumada chega muito mais depressa no cérebro do que a droga que é até injetada na veia. O usuário de crack não se interessa pelo barato da cocaína, porque a cocaína entra pelo nariz, vai sendo absorvida devagarinho, a ação atinge o grau máximo e depois vai caindo. Com o crack, não. Você fumou, caiu no pulmão, 6 a 10 segundos depois está no cérebro. É um baque instantâneo, praticamente. E aí isso cria a compulsão. Então, essas diferenças é que dão a dificuldade ou a facilidade para largar. Cocaína, por exemplo, ao contrário do que a gente imagina, não é uma droga difícil de largar. Você pega um menino usuário, tira ele de lá, todos os programas de recuperação fazem isso. Tira do ambiente em que ele vive, tira do contato com as pessoas, tira dos locais em que ele usava a droga, ele esquece. Eu vejo na penitenciária feminina, eu digo que é o maior centro de recuperação de crack do mundo, porque o nosso índice lá de recuperação é de 100%. Por quê? Porque não tem crack dentro da cadeia. Então, grande vitória do Estado? Não. Vitória do PCC, que proíbe o crack. E lei de bandido é para funcionar, não é igual às nossas. É para funcionar. Você não ouse desobedecer, de jeito nenhum. Então, pega essas meninas da Cracolândia, que roubaram telefone celular na rua, elas vão para a cadeia. Chega lá, não tem. Elas saíram da sarjeta ali, usando droga o tempo inteiro. Não tem, não tem. Fica lá um dia, 2 dias, dormindo o dia inteiro, porque elas vêm estremunhadas da rua, e acabou. A cocaína é irresistível quando? É irresistível quando o usuário vê a droga, ou quando ele vê alguém sob a influência da droga, ou quando ele vê o local em que ele usava a droga. Aí é insuportável, porque aí tem alterações, parece síndrome do pânico, eu já vi algumas crises dessas. A mão fica gelada, o coração dispara, tem a impressão que vai ter um ataque cardíaco. Parece síndrome do pânico mesmo. Desarranja o intestino, alguns vomitam nessa hora, e aí não tem como resistir. Mas tirou fora do ambiente, acabou. Não é como a heroína, que a heroína ele fica desesperado. O usuário crônico de heroína, quando ele vai tomar a droga nos países que têm centros de administração, ele não vai tomar droga para entrar no barato, não vai tomar droga para ele funcionar durante aquele dia, porque ele, sem uma dose, ele está perdido, ele não consegue fazer nada, fica desesperado. Então, essas diferenças individuais entre uma droga e outra requerem uma abordagem completamente diferente, né? E em relação à maconha e cigarro, por exemplo, os danos são similares? Olha, não há nenhum estudo comparativo. Nós sabemos hoje que a maconha tem problemas, não é? Não é uma droga desprovida de efeitos colaterais. O problema é que existe hoje mais trabalhos publicados e mais interesse científico está no desenvolvimento das crianças, dos jovens. Você pega esses meninos que começam a fumar maconha com 13, 14, 15 anos, que é uma grande massa de usuários nessa faixa. Hoje nós sabemos que o lobo frontal do cérebro é o lobo responsável pela tomada de decisões. Ele recolhe as informações que vêm pelos outros sentidos todos, pela visão, pela audição, pela memória, por tudo. E é ele que diz o que nós devemos fazer, que permite uma análise da situação. E é ele que diz, olha, se eu quiser sair daqui agora, é melhor eu sair por aqui, porque se eu não, vou ter que dar uma volta grande. É o lobo frontal que faz essa decisão. O lobo frontal
para chegar na fase de amadurecimento completo, vai dos 20 aos 25 anos. Até os 25 anos ele está amadurecendo. O que é amadurecer? É estabelecer as conexões adequadas entre os neurônios. A parte responsável, o hipocampo, que é o responsável pelas memórias, pelas emoções, está amadurecido lá pelos 15, 16 anos de idade. Por isso que adolescente só faz besteira, né? Porque ele sente as emoções como os outros, mas na hora de tomar decisão, dá confusão sempre, né? A maconha age nesses neurônios, estabelecendo conexões nessa fase. E há estudos claros mostrando que isso provoca déficit de atenção, provoca déficit de memória e prolongados, e, o mais importante, alterações de QI. E esse é o inconveniente de você não tratar a droga com liberdade. É proibida, então não se pode ensinar, não se pode falar. E a meninada fuma achando que é uma erva natural, que não tem problema. Só fazendo um paralelo rápido, estou falando demais hoje, prometo que daqui em diante falo menos. Sorte é nossa. Na minha adolescência, todo mundo fumava. Todo mundo não. Os idiotas como eu fumavam. Então, aí, 60% dos que tinham mais de 15 anos fumavam. 60%. Hoje, sabe quantos fumam? 9,7% no último PNAD. Nós fumamos menos do que nos Estados Unidos, 14% lá. Nós fumamos menos do que todos os países da Europa, sem exceção. Portugal também. Fumamos menos do que todos. Eu te pergunto, o que aconteceu aqui no Brasil? Pusemos aquelas coisas horríveis no maço de cigarro. Isso foi feito no Canadá nos anos 90, aqui foi nos anos 2000. Proibimos de fumar em ambientes fechados, ano 2000. A Suécia fazia isso muito antes. Proibimos a propaganda na televisão, no ano 2000. Na Escandinávia começaram a proibir nos anos 70 ainda. É a nossa população que tem um nível educacional muito mais alto? Não. É o governo brasileiro que fez grandes campanhas? Não. O que aconteceu aqui? E, de repente, começou a televisão, começaram os médicos a falar, e nós fomos divulgando esse tipo de conhecimento. E a televisão teve um papel fundamental, porque esses países não têm redes de televisão como as nossas, que atingem o país inteiro no nível continental. E nós conseguimos esse avanço com o cigarro. A maconha, como a gente trata como uma coisa criminosa, perigo, por uma droga proibida, nós não ensinamos as crianças, não explicamos isso. Hoje você vê um menino, uma menina de 6 anos de idade chegar em casa e falar: pai, para de fumar, que eu não quero que você morra. Acontece toda hora isso. E o pai para de vergonha daquela criança ensinando para ele. Por quê? Porque ela aprendeu na escola. Nós não fazemos isso com as outras drogas, porque elas são proibidas, não é? Vamos lá? Vou começar do Jairo aqui, que levanta a mão mais rápido. Eu tenho 2 perguntas, 2 colocações, uma para o Dr. Paulo e uma para o Dr. Drauzio Varela. Dr. Paulo, o senhor tem algum comparativo? O senhor já mencionou o que aconteceu em Portugal, mas algum comparativo em relação ao Uruguai, que liberou esses tóxicos? Essa é a primeira colocação. Para o doutor Drauzio, na área política, há uns tempos atrás, líderes de vários países, onde está incluso o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, se manifestaram a favor da liberação. Eu não sei se a liberação total ou parcial, mas eles se manifestaram. E tiveram correntes que criticaram e outras que apoiaram. Eu gostaria de saber a sua opinião nesta questão. Bom, respondendo à questão que colocou, não tenho dados sobre o Uruguai e mesmo que tivesse, seria comedido a comentá-los por razões óbvias. Agora, em relação a Portugal, a informação que tenho
é que a prevalência do uso de cannabis, como referi há pouco, no ano anterior, quando foi feita essa questão a jovens entre 15 a 34 anos de idade, a prevalência do uso era de 8%. Mas queria só dizer uma coisa. É importante distinguir a situação de Portugal com a situação do Uruguai. No Uruguai, houve uma situação de legalização do uso da cannabis. Em Portugal, não há uma situação de legalização. Há uma situação de descriminalização. São coisas diferentes. A legalização pressupõe a regulamentação dos locais de venda, de consumo, etc. Se calhar o caso mais parecido com o do Uruguai na Europa será o da Holanda, mas não conheço em detalhe, portanto não quero entrar muito por essa comparação. Mas são situações diferentes. Em Portugal não é crime o consumo de cannabis. Quem é, enfim, detectado pelas autoridades policiais a consumir ou na posse de uma quantidade para consumo próprio pode ser encaminhado a centros de tratamento, de consulta, de aconselhamento. No Uruguai ou em países que procederam à legalização, há uma regulamentação da venda, do consumo, etc., de uma forma diferente. São situações distintas, não serão bem comparáveis nessa perspectiva. Está bem? Obrigado. Olha, eu participei até desse filme que foi feito pelo Fernando de Andrade. Entrevistou vários presidentes de república, né? Bill Clinton, o Jimmy Carter, várias pessoas importantes. E eu acho que essa gente, enquanto estava no governo, não mudou nada, né? Eles continuaram mantendo as políticas proibicionistas. Mas eles ficaram mais velhos, tiveram outro entendimento e hoje passaram a defender a liberação das drogas. Eu acho que volto a dizer o que eu disse antes. Eu acho que o exemplo de Portugal, você vê, Portugal, você não está livre de maconha. Eu não posso chegar na rua, comprar e fumar em praça pública. Não é livre. Eles estabeleceram esse limite, estabeleceram quantidades. Até aqui você pode carregar, daqui em diante não pode mais. Qual é a crítica que se faz a isso? Mas aí, então, o traficante só vai vender quantidade pequena, porque aí, se ele for pego, ele diz que é para uso pessoal. Mas complica o tráfico, não complica? Imagina os empresários aqui que trabalham com venda, você ter que vender de pouquinho em pouquinho na rua, não é? Você atrapalha o negócio. Eles conseguiram estabelecer essas regras e funcionam muito bem lá, como foi explicado aqui pelo Paulo. Na verdade, o Uruguai liberou geral. Nos Estados Unidos, vários estados liberaram o uso de maconha. Vendido, você chega na loja, compra e acabou, paga imposto e tudo bem. Não é? Para eles está funcionando desse jeito. Vamos ver o que vai acontecer lá. Nós temos que encontrar o jeito brasileiro, levando em conta o tamanho do país. Nos Estados Unidos, você chega lá no Colorado, pode comprar maconha, mas tem uma fiscalização rigorosa. E não é tão simples, porque se você libera, você vai liberar a um preço baixo. Se liberar o preço baixo, você aumenta o consumo. Você vai liberar um preço alto para inibir o consumo, mas aí você não inibe o tráfico. O tráfico vai vender mais barato. São muitas variáveis que eu acho que nós vamos ter que procurar encontrar o caminho do Brasil. Como é que nós vamos resolver esse problema? Talvez esse problema nem possa ser igual em todos os estados brasileiros, mas temos que tentar encontrar um caminho. O que não pode é a gente ficar feito avestruz, dizendo, não, é proibido, com milhares, milhões de pessoas usando. Né? Esse é a vez dos dilemas éticos que a gente tem mais representação dos jovens da comunidade aqui conosco. Isso só mostra como foi um tema acertado, que a gente precisa falar mais no assunto e debater o assunto, e também o trabalho bom do Departamento de Comunicação da CIP, que divulgou para o pessoal esse encontro. Nós vamos fazer o seguinte, em função do horário, nós vamos pegar algumas perguntas e a gente volta aqui para frente e cada um tem uma fala final para a gente já ir na direção do fechamento do encontro, tá bom? Então vamos escutar algumas perguntas, vamos tentar registrar o máximo possível quais são os temas de curiosidade e a gente tenta resumir as respostas numa fala final.
Para o Dr. Drauzio, uma afirmação e uma pergunta. Eu, particularmente, eu acompanhei 2 crianças, uma faleceu usando maconha, as 2 tiveram um surto, um tinha 15, outro tinha 16 anos, um pulou da janela algum tempinho logo depois de fumar maconha, e o outro foi seguraram ele, essa criança passou meses em tratamento. Então, que não tem perigo, o senhor falou que é perigoso, mas criança é diferente fumar do que adulto. Isso é uma coisa. A outra coisa não é minha afirmação, eu sou lá da USP, né? Quem afirma é o professor Miguel, ele diz que nós daqui a alguns anos nós vamos ver o mal que isso vai fazer, porque parece que existem estudos que aumentam a incidência de câncer de testículo no uso crônico de maconha. Parece que já existem alguns trabalhos, eu não sei mais detalhes, se o senhor tem essa informação ou não. Obrigado. Doutor Drauzio, meu nome é Marcelo, muito obrigado e parabéns. Recentemente, a gente viu aí o Congresso aprovar o aumento do fundo eleitoral. E na mesma semana houve um corte na educação. Ou seja, essa conta não fecha. As pessoas que não têm educação e família vão para a marginalidade. E aí lotam os presídios. Eu até entendo a questão da tua fala em relação aos presídios, porque teria que construir presídio um a cada mês. E pode ser só um pouco platônico, a gente pega o exemplo americano de presídio, e a gente vê os presídios hoje com uma superlotação e uma má política de reabilitar esse preso para voltar para a sociedade. Se uma família de 4, num apartamento de 60 metros quadrados, tem atrito, imagine 20 pessoas dentro de uma cela de 10 metros, 20 metros quadrados. Eu queria que você comentasse, com toda a tua experiência, eu vi o Carandiru, vi lá o seu trabalho, como melhorar a política do presídio, para reabilitar o preso, para quebrar toda essa cadeia de narcotraficantes, PCC, drogas e etc. Muito obrigado. Porque é uma questão só de uso de língua, mas eu acho importante, até porque os jovens aqui em Portugal, houve uma descriminalização, que é diferente da legalização e que é diferente da liberação. Então, quando o Rabino pergunta, lá em Portugal que liberou, no meu entendimento, Portugal não liberou. Eu gostaria que até o Dr. Paulo falasse sobre isso, porque eu acho que são políticas diferentes e por isso que não dá para comparar Portugal, por exemplo, com o Uruguai, onde tem havido um aumento enorme de tráfico e tal, mas isso é outra conversa. E outra questão que eu queria ouvir, tanto do doutor Drauzio quanto do doutor Paulo, é a questão da prevenção, porque Portugal fez um trabalho e faz um trabalho ali no sentido de redução de danos. Quando houve a descriminalização, foi feita toda uma cadeia de ações para que as pessoas que fossem usuários pudessem ser tratados quando necessário. Mas, assim, o que significa, em Portugal, a política de prevenção? Na medida que o doutor Drauzio falou que as crianças que começam a usar as drogas muito cedo têm danos, às vezes, irreversíveis, principalmente do ponto de vista cognitivo ou em acontecimentos
psicóticos, como relatou o colega aí ao lado. O que significa prevenção, né? Porque, na minha ideia, é evitar o uso e, se não possível, retardar esse uso. Como é que Portugal e como o Dr. Drauzio acha que pode ser feito um trabalho de prevenção? Temos mais 2 braços levantados e a gente volta para cá, porque senão 3. Boa noite. O doutor Drauzio, ele falou qual talvez seja a solução brasileira. Eu me lembrei, quando eu tinha 8 anos de idade, na colônia da CIP, que foi um domingo, das 10 ao meio-dia, 9h30 ao meio-dia, vieram lá médicos especializados, instituto, alguma coisa, com gaiola, com alguns ratinhos. E eles explicaram com slides, etc., os diversos tipos de droga, essa faz isso, essa faz aquilo, e eles injetaram. Inclusive, eu me lembro com ópio, olha, pode colocar no ratinho, ele adormece, você pode colocar um cigarro aceso, nem sente, e algumas outras coisas. Isso me impactou. Eu acho que a solução, sendo bem objetiva, pegando esse exemplo da CIP, de mais ou menos 40 e poucos anos atrás, seria fazer o seguinte, seria levar as crianças, ou um grupo de médicos nas escolas públicas e outras, e fazer esse tipo de demonstração, porque isso, para uma criança de 7 anos, de uma forma educada, mostrando, enfim, com técnica, vai impactar elas, e elas vão se lembrar disso. Fora os meus pais que me falaram de cigarro, drogas, etc., que também é importante, e isso me deu uma maior convicção para jamais experimentar nada disso. Então, isso eu acho que é a solução. Muito obrigado. Lá atrás, Raquel, mais 2 ou 3, e aí a gente volta para cá para terminar. Dr. Drauzio, eu queria saber a sua opinião sobre internação compulsória. Bem objetiva, assim. Boa noite para todos, menos proibicionistas. A primeira pergunta. Todos os riscos que vocês apresentaram para as drogas parecem que são coisas a longo prazo. E, enquanto o prazer é uma coisa imediata, qual solução o Estado, ou lei, o judaísmo e a medicina apresentam para convencer a pessoa que o risco lá na frente é pior do que um prazer agora? E a segunda vem do exemplo que o doutor traz de quando usavam a maconha como antiemético no tratamento do câncer, o primeiro efeito eram as pessoas dando risada, falando e tal, e pareciam estar com menos medo, talvez, de um tratamento tão complicado quanto o de câncer. Então, a pergunta é, qual papel as drogas podem ter em aliviar esse medo existencial ou outras coisas que não são tão patologias? Obrigado. Perguntas ótimas, hein? Vamos ouvir a última e a gente volta para cá, tá bom? Bom, minha pergunta é para o Dr. Drauzio. Até que ponto essa demonização pelo cenário político brasileiro da maconha afeta na qualidade dela e, consequentemente, nos riscos à saúde e, principalmente, também na pouca incidência de caso e, que nem você tinha dito, da maconha como medicina e toda essa... Você estava falando que era criminoso e tudo. Até que ponto isso afeta? Ok? Então, vamos começar com Paulo. Paulo, por favor. Em relação à parte da prevenção, como é que essa prevenção se faz em Portugal? Para já, e antes disso, só correndo mesmo o risco de me repetir, dizer que esta política estratégica em Portugal foi seguida, visou justamente substituir ou permitir também a recondução de meios, nomeadamente meios financeiros, e do investimento que é feito para as políticas de prevenção, em contraposição com a despesa que era óbvia e clara, com a punição.
a punição implicava a condução à cadeia de consumidores. A partir do momento em que se retiram esses consumidores do quadro prisional, pode-se investir até significativamente menos do que aquilo que se gastava com a sua manutenção na prisão, na sua recuperação social e em campanhas de prevenção. Como é que essas campanhas de prevenção são feitas? São feitas essencialmente através de campanhas públicas, mas também sensibilização de grupos de risco, feito através de núcleos que estão integrados nos locais que foram previamente identificados como de prevalência ou potencial consumo ou de tráfico. Depois, estas campanhas começam muito cedo também. Os currículos escolares, desde muito cedo, sensibilizam os jovens para os riscos do consumo de drogas e de toxicodependências. E, portanto, digamos que é todo este contexto social que passa pelas campanhas na televisão, na rádio, a inclusão deste tipo de situações em séries que passam na TV. Portanto, é todo este conjunto de diferentes inserções que permitem que a prevenção e a mensagem da prevenção vá passando. Importante é notar que, realmente, atualmente, a despesa pública é de cerca de 52%, despesa pública, se quisermos, na área daquilo que é a política de drogas, em 52% ela é utilizada em campanhas de prevenção e há 48%, e quando nós falamos de política de drogas estamos a falar de tudo, desde a prevenção até a repressão do tráfico ilícito de estupefacientes, não é? Pelas ações policiais, etc. E 52% são direcionados para a prevenção e 48%, sensivelmente, para as ações de repressão, nomeadamente as ações policiais. Pronto, isto está um pouco o quadro onde neste momento está, digamos, a nota maior do investimento público em política de drogas em Portugal. Eu queria me referir só a uma pergunta que foi como a gente estimula as pessoas a abrirem mão de um prazer imediato para terem um benefício a médio, longo prazo. Eu acho que a pergunta é ótima, mas não é muito diferente do que acontece, por exemplo, em relação ao meio ambiente. Tem gente que acredita que não tem problema a gente usar e abusar do meio ambiente, mas desenvolvimento sustentável é justamente isso, é uma negociação que você faz o tempo inteiro, você não deixa de utilizar, mas você utiliza pensando no futuro. Eu acho que o prazer sustentável seria uma ideia parecida e similar. Você não vai pedir para ninguém abrir mão do prazer ou não ter prazer, mas ter uma quantidade de prazer que seja possível que você continue tendo prazer daqui 20 anos, daqui 40 anos, daqui 80 anos. Então, é encontrar uma medida, um equilíbrio, né? É quase como educação financeira, né? Se você só poupar dinheiro a vida inteira, você vai ser um infeliz, e se você não poupar nada a vida inteira, você vai envelhecer pobre, então você tem que gastar um pouco e guardar um pouco. E acho que não é muito diferente do que acontece. Pedir para as pessoas não terem prazer é estúpido para os outros, estúpido para nós. Tem que ter prazer mesmo, tem que aproveitar, mas ter um mínimo de inteligência nesse prazer, para que não seja um prazer que acabe rápido demais. Eu agora? Eu não conheço esse trabalho de maconha aumentando o risco de câncer de testículo. Eu não conheço realmente. Quando eu disse que nunca vi ninguém morrer de maconha, morrer sob o efeito direto da droga, né? Porque é lógico que sob o efeito da droga a pessoa se suicida, aí nós estamos falando não da parte farmacológica propriamente dita. Cocaína, sim. Tem gente que cheira a cocaína, tem uma overdose e morre na hora, né? Em relação, acho que em relação à educação, sabe, o Paulo respondeu já, a questão é essa, tem que ensinar, que métodos vamos usar, se vamos usar o método que você viu quando era jovenzinho, que é um método que você olha ali e vê acontecendo a coisa com os ratinhos, pode ajudar. E nós temos muitas outras formas de ensinar as crianças, eu acho que aí a televisão tinha que entrar nisso. Você não fala de maconha na televisão, nós vamos fazer uma série no Fantástico agora. Eu fiz uma série para a internet, para o meu canal do YouTube,
Porque eu tenho um canal no YouTube, sou o youtuber mais velho do Brasil, com certeza absoluta. E nós fizemos essa série 5 programas. E no dia seguinte já tinha baixado 200 mil pessoas. E numa semana já tinha chegado em 1 milhão. E hoje já baixaram, tem uns 3 meses que isso foi ao ar, mais de 5 milhões de pessoas baixaram a série. Tem muito maconheiro mesmo no Brasil, né? Mas é a forma de você educar, não tem outra, tem que atingir essa... Eles começam a fumar maconha com que idade? 13, 14, 15 anos, porque eles vão atrás desse prazer, é lógico, né? A gente já teve essa idade, sabe como funciona a cabeça do adolescente, né? Que a gente depois esquece, finge que não foi com a gente. Mas é assim mesmo, isso tem que achar por onde? Para a televisão. E como eles não veem mais televisão, tem que ser pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, falando a linguagem deles. A única coisa que você não pode fazer nessa coisa é dizer, eu sou contra, porque acaba o diálogo. Você tem que ouvir mais do que falar e tentar argumentar a partir daí. Isso é o que eu tenho aprendido com essa experiência da internet. Se tivesse adotado uma linguagem moralista, dizendo que não pode fumar, porque isso você vai destruir a sua saúde e tal, ninguém tinha visto a série. Nós fizemos uma coisa meio brincalhona com os meninos, e discutindo e tal, e dando a informação, falando dos problemas que podem acontecer. A questão de encontrar a linguagem é que é a dificuldade maior. Em relação ao crack, a internação compulsória. Não há internação compulsória por causa da maconha, porque as pessoas fumam maconha e continuam funcionando bem, ou pelo menos relativamente bem. Não fosse a memória que vai para o espaço. Mas em relação ao crack, nós temos um problema sério. Eu defendo o que eu acho, o que eu penso, e muitas vezes recebo críticas, especialmente de pessoas engajadas politicamente que discutem essas soluções. Eu acho o seguinte... Eu sou corredor, e aos domingos, quando estou em São Paulo, eu corro pelo centro da cidade, e eu passo no meio da Cracolândia. Você vê aquelas pessoas naquele estado ali. Primeiro, é um festival de tosse. Segundo, meninas grávidas, jovenzinhas grávidas. Eu já há anos brigo que tinha que ter ali do lado uma barraca com contracepção prolongada, que orientasse, que colocasse dispositivos contraceptivos subcutâneos, que ficam aí 2, 3 anos, colocasse DIU de cobre nessas meninas, o DIU não custa nada, e dá contracepção por 10 anos. Não é? Mas não adianta, parece que as pessoas não enxergam isso, e nós temos uma geração de filhos do crack hoje já. Eu acho que, em certas situações, a internação tem que ser compulsória. Por que eu acho? Não, vamos deixar claro que eu não acho que tem que ser compulsória para limpar a cidade, para esvaziar aqueles locais e para as pessoas passarem por ali e dizer, olha, acabou a Cracolândia aqui. A Cracolândia não é o fim. A Cracolândia não é o começo de nada, ela é o fim de uma ordem social injusta, de pessoas que vivem completamente fora dos anseios da sociedade, de todos nós, e que acabam encontrando esse caminho. E aí vão parar na Cracolândia. Aquilo é consequência de uma ordem social absurda, que deixa uma grande quantidade de meninas e meninos na periferia das cidades, sem perspectiva de melhorar de vida. Muito bem, mas chega um determinado momento em que essa pessoa começa a correr risco de morte, e risco de morte imediato. E a gente não pode parar, olhar isso e dizer, não, temos que respeitar o livre-arbítrio, porque essas pessoas não têm livre-arbítrio mais, elas estão escravizadas pela droga, estão dominadas completamente pela droga. Aí você diz, bom, então como é que você sabe? Você tem ali um usuário que ainda controla um pouco, que não está tão mal, você vai internar ele compulsoriamente? Não, você tem que estabelecer critérios. Eu, se pegar uma pessoa resfriada aqui, encaminhar para o hospital e pedir para colocar na UTI, eles não aceitam. Meus colegas lá vão dizer, olha, não tem critério nenhum para internar essa pessoa na UTI. A mesma coisa tem que ser definida. Quais são os critérios médicos?
Estabelece relações, peso, altura, se tem febre, se não tem febre. Quantas daquelas pessoas que ficam tossindo ali têm tuberculose? Chega um ponto que dá para estabelecer qual é o risco. Nós temos essa possibilidade dentro da medicina. E aí? Aí se pega essas pessoas que estão nessa fase de risco de morte interna compulsoriamente. Essas, só essas. Você não pode usar, como eu disse, a internação compulsória para acabar com a Cracolândia, mesmo porque não dá certo. Em relação às cadeias, eu não vou responder essa pergunta porque levaria muito tempo, mas o que eu acho que uma coisa bem simples e funcional, as cadeias não foram feitas para recuperar ninguém. Elas foram feitas para punir. Então, você comete um crime, você vai parar numa cela desse jeito, vai ficar lá pagando o crime que você cometeu. Está cheio de ignorante aí, inclusive em posições de mando, que dizem, é para castigar mesmo. Seu idiota, só que esse cara vem para a rua. E quando ele volta para a rua, ele volta muito pior do que ele foi, vai ameaçar mais ainda a sociedade. Nós temos que oferecer uma possibilidade dessa pessoa se engajar na sociedade. E como é que você faz isso? Com conselho? Não, você faz com trabalho, com possibilidade de trabalhar. Porque você vai pegar gente que sofreu muito na cadeia e não quer voltar para lá. Ele tendo um trabalho, tem uma chance dele parar. É uma chance de mudar de vida. Você vai encontrar pessoas que encontraram a religião dentro da cadeia. Os evangélicos são muito eficientes nessa história, porque eles estabelecem regras claras, tem o bem, tem o mal, tem o pecado e a salvação, e Deus te olha, Deus te vê o tempo inteiro e tudo, e às vezes a pessoa está tão perdida no mundo, a vida dele virou um caos, a mulher foi embora com os filhos, ele está sozinho, e vocês oferecer opções rígidas servem de orientação. Esses precisam ter trabalho fora. Os evangélicos fazem esse trabalho e mandam rezar o dia inteiro enquanto estão na cadeia. E eles rezam como se Deus fosse surdo, eles gritam e falam, mas funciona, esse sistema funciona ali, é uma esperança. É lógico que você não vai recuperar todos, é evidente que você não vai recuperar talvez nenhum grande número, porque você pega um menino da periferia, de repente ele assalta ou ele vende droga, aí ele tem moto, tem dinheiro, tem cordão de ouro, sai com as meninas mais bonitinhas do ambiente que ele vive. Você convencer um menino desse, com 19, 20 anos, a voltar ao que era antes, a ele trabalhar num lugar que vai levar 2 horas para chegar na condução, 2 horas e meia para voltar, e para ganhar um salário baixo, é difícil. É difícil. Mas eu acho que a única oportunidade é essa, dar chance de trabalho. Agradecer a todos os profissionais da CIP que colaboraram na realização desse evento, a nossa tradutora de Libras, mais uma vez. Paloma, muito obrigado. Paulo Jorge, obrigado por tua presença. Dr. Drauzio, um prazer enorme tê-lo conosco. Vamos entregar uma pequena lembrança nossa. Boa noite a todos.